Oi, gente, tudo bem? Estou de volta. Hoje eu vou ler em 1 Crônicas 16, 17 e 18. Mas antes, vamos orar? Baixem as suas cabeças, fechem os seus olhos, vamos falar com o nosso Deus. Pai querido, obrigado por estarmos aqui, Senhor, na tua presença. E em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, queremos te pedir, Pai, perdão por todos os nossos pecados, Senhor. E te agradecer por mais este dia, pelo nosso alimento, pela nossa salvação em Cristo Jesus e pela proteção que o Senhor nos dá sempre, Pai. Obrigado, Senhor, por tudo. Fique conosco, Senhor. Ajude-nos, Pai, na leitura da tua palavra, Pai. Nos dê entendimento, sabedoria e discernimento. E Pai, eu peço que o Senhor ore por cada pessoa, Senhor, que quer aprender, quer ouvir a palavra, para que eles possam entender, Senhor. Abra, Senhor, os olhos e os ouvidos espirituais para que eles entendam a tua palavra, Senhor. Peço ao Senhor sua proteção e sua bênção para todos nós. Eu oro em nome de Jesus, amém. Então, gente, é o seguinte, as pessoas que estão entrando, né? Todo vídeo eu explico. Eu estou lendo a Bíblia desde Gênesis. Eu vou até o final, até Apocalipse, se Deus quiser, né? Se o Senhor permitir. E nós estamos lendo, já estamos em 1 Crônicas, estamos no Antigo Testamento ainda. Mas nós não estamos sob a lei, sobre o Antigo Testamento. Por quê? Porque o Senhor Jesus, quando ele veio, ele cumpriu o Antigo Testamento. Porque antes eles tinham que sacrificar os animais para poder fazer a expiação dos pecados. Mas o Senhor Jesus veio e ele fez a expiação perfeita, de uma vez por todas. Tá? Então, é só para explicar para vocês. É bom a gente ler para saber como que tudo começou, por que o Senhor Jesus teve que vir para nos salvar. Então, para quem não leu ainda, para quem não ouviu os vídeos, entra no canal, tem tudo gravadinho lá, desde Gênesis. Então você vai ouvindo vídeo por vídeo e você vai entender tudo direitinho. Vai ouvindo, se precisar ouve novamente, para poder aprender e saber como que foi que o Senhor criou o mundo e o porquê que nós estamos nesse mundo tão perverso, tão pervertido, pecado para tudo que é lado, uma coisa errada atrás da outra. E aí vocês vão entender o motivo da gente estar nesse mundo tão ruim que tá, né? Mas nós que nos convertemos ao Senhor Jesus, entregamos a nossa vida para Ele, porque Ele veio e Ele ressuscitou. Ele foi morto, né? E Ele ressuscitou o terceiro dia. Então, Ele está lá no céu. Ele é o nosso Deus. E nós só vamos alcançar a vida eterna por Ele. Se não for por Ele, não vai, ninguém vai. Então, Ele mesmo falou, o Senhor Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Foi isso que Ele disse. Então, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele vai nos levar. Então, é bom a gente ter o conhecimento e está tudo explicado na Bíblia. Então, é só ouvir os vídeos, para quem leia, e vocês vão ver que é muito bom aprender a palavra de Deus, né? Tá bom, gente? Então, vamos lá? Então, vamos para o 16 de 1 Crônicas. Então, levaram a Arca da Aliança para a barraca que Davi tinha preparado para ela e a colocaram lá dentro. Então, ofereceram a Deus sacrifícios que foram completamente queimados e ofertas de paz.
Depois que Davi acabou de oferecer os sacrifícios, abençoou o povo em nome do Senhor e distribuiu comida a todos. Deu a cada homem e a cada mulher de Israel um pão, um pedaço de carne assada e passas. Davi nomeou alguns levitas para dirigirem a adoração ao Senhor, o Deus de Israel, cantando e louvando a Deus em frente da Arca da Aliança. Asaf foi nomeado o chefe deles e Zacarias o seu ajudante. Zacarias foi o seu ajudante para tocar em lira. Foram nomeados Jeiel, Semiramote, Jeiel Matitias, Eliabe, Benaías, Obed-edom e Jeiel, para tocar pratos. Foi nomeado Asaf, e para tocarem trombeta todos os dias em frente da Arca da Aliança foram nomeados os sacerdotes Benaías e Jaaziel. Foi neste dia que Davi deu pela primeira vez a Asaf e aos seus colegas levitas a responsabilidade de cantarem louvores a Deus o Senhor. É tão bom cantar louvor ao Senhor, né? Tão bom. Aqui é um hino de louvor. Senhor, agradeçam a Deus, o Senhor, anuncie a sua grandeza e contem às nações as coisas que ele fez. Cantem a Deus, cantem louvores a ele. Falem dos seus atos maravilhosos. Tenham orgulho daquilo que o Santo Deus tem feito. E fique alegre o coração de todos os que adoram o Senhor. Procurem a ajuda do Senhor. Estejam sempre na sua presença. Vocês, descendentes de Israel, servos de Deus, vocês, descendente de Jacó, o escolhido de Deus, lembrem de tudo o que Deus tem feito. Lembrem dos seus grandes e maravilhosos milagres e de como tem condenado os nossos inimigos. Ele é o Senhor nosso Deus. Os seus mandamentos são para o mundo inteiro. Ele sempre lembrará da sua aliança e por milhares de gerações cumprirá as suas promessas. Ele será fiel à aliança feita com Abraão e à promessa que fez com juramento a Isaque. Deus fez uma aliança com Jacó para sempre. Fez com ele uma aliança eterna. Naquela ocasião Deus disse: eu lhe darei a terra de Canaã, e ela será de vocês para sempre. Eles eram muito poucos. Eram estrangeiros na terra prometida. Andavam de país em país, de reino em reino. Mas Deus não deixou que ninguém os maltratasse. E para protegê-los, avisou reis e disse: não toquem nos servos que eu escolhi. Não maltratem os meus profetas. Cantem ao Senhor todos os povos da terra. Anuncie todos os dias que ele nos salvou. Falem da sua glória às nações. Contem a todos os povos as coisas maravilhosas que ele tem feito. O Senhor é grande e merece todo o nosso louvor. Ele deve ser temido mais do que todos os deuses. Deuses são todos aqueles deuses falsos dos pagãos, né? São somente ídolos. Então tá aqui. Então, o Senhor merece
todo o nosso louvor, ele deve ser temido mais do que todos os deuses, pois os deuses das outras nações são somente ídolos. Eles são ídolos e puseram uma roupagem nova neles, né? Todos esses santos que vocês verem aí, eles trouxeram esses deuses pagãos, eles trouxeram e começaram a trocar o nome deles. Por quê? Se eles deixassem com aqueles mesmo nome que tinha, as pessoas iam desconfiar, não ia querer servir. Então, quando chegou ele, o que eles fizeram? Eles trocaram o nome desses deuses. É por isso que tem esse monte de santo. Puseram o nome de quem? O nome dos apóstolos, puseram o nome... Você pode ver que tem vários nomes, mas só o nome, só a roupagem que é nova. Porque os santos são os mesmos. Santos, né? São os mesmos, que são os ídolos que Deus está falando aqui. Tá? Mas o Senhor, ele fez os céus... Mas o Senhor, ele fez os céus. Ele está cercado de glória e majestade. Poder e beleza enche o seu templo. Louvem o Senhor, todos os povos da terra. Louvem a sua glória e o seu poder. Deem ao Senhor a honra que ele merece. Tragam uma oferta e entrem nos pátios do seu templo. Curvem-se diante do Santo Deus, quando ele aparecer. Trema diante deles toda a terra. A terra está firme no seu lugar e não pode ser abalada. Alegre-se a terra e fique contente o céu. Digam em todas as nações: o Senhor é Rei. Ruja o mar e todas as criaturas que nele vivem. Ele criou tudo, né? Tudo e todos. Alegrem-se os campos e tudo o que há neles. Então as árvores dos bosques gritarão de alegria diante de Deus, o Senhor, pois ele vem governar a terra. Maranata, vem Senhor Jesus, ele vai vir. É o que nós aguardamos, né? A vinda do Senhor. Deem graças ao Senhor, porque ele é bom e o seu amor dura para sempre. Gente, eu fui falar do Senhor para uma pessoa, eu falei que vai existir a vida eterna, né? E esse mundo que nós vivemos hoje, ele vai ser destruído igual Sodoma e Gomorra foi, né? O Senhor vai fazer descer fogo do céu e vai acabar com tudo, vai limpar essa terra que está totalmente corrompida. Mas o Senhor vai fazer novo céu e nova terra, para que nós vivamos na vida eterna para sempre, onde nós não vamos mais sofrer dores, mais nada. Por quê? Porque lá não vai ter luz. Por quê? Porque vai ser sempre... Deus, ele é tão forte, ele é tão puro, iluminado, que ele mesmo já vai iluminar tudo. Não vai ter dia, não vai ter noite, vai estar sempre clarinho, sempre bonito. Como era no jardim do Éden, antes de Adão e Eva entregar para Satanás o mundo, né? Então, essa pessoa falou para mim que não existia vida eterna, não. E quem morria era que nem morrer um bicho, era só jogar lá na vala e pronto, e acabou. Isso é muito triste, a pessoa que não tem um entendimento, não sabe que o Senhor vai voltar, e não sabe que o Senhor Jesus, ele deu a vida dele para salvar nós, porque nós fomos todos entregues por Adão e Eva a Satanás. O mundo todo foi entregue. O Senhor deu o mundo pro Adão, deu o livre-arbítrio, e ele, o que ele fez? Ele e a Eva desobedeceu. E o Senhor tinha avisado, não desobedece, porque se você desobedecer, você vai morrer. Né? Até então não existia morte.
e desobedeceu, e hoje todos vamos morrer. Tudo por culpa do pecado lá atrás. Entregou tudo para Satanás. E Satanás é o pai da morte, o pai da mentira, entendeu? Então, para salvar nós, o Senhor Jesus veio, deu a sua vida tão preciosa, pregou, né, para todos aqui na terra quando ele veio, e deixou o ensinamento dele. E os fariseus, o povo que não gostava dele, os maus, mataram, mandaram matar, judiaram. Mas ele já ia passar por isso, porque ele já veio para isso. Ele foi sempre santo, nunca pecou. Foi o sacrifício perfeito. E ressuscitou no terceiro dia, né? Todos acho que já ouviu falar isso. E ele ressuscitou no terceiro dia e depois ele subiu ao céu. O corpo dele não foi achado, o corpo dele não está aqui. Ele subiu com um corpo glorificado para o céu. Ele está lá sentado ao direito de Deus Pai. E ele está esperando a hora certa para ele vir buscar a sua igreja, que é o seu povo santo, que estão com ele, que estão seguindo o caminho dele apenas. Então ele vai vir para nos buscar e aí nós vamos estar com ele para sempre, né? Então é muito triste a pessoa que não acreditou. Espero que o Senhor ainda abra os olhos e o entendimento dessa pessoa para que ele possa voltar, né? E voltar para o Senhor, né? Sempre há tempo para tudo. Então é isso, gente. Vamos continuar aqui no 16. Digam a ele: liberta-nos, ó Senhor, nosso Salvador. Ajunta-nos e tira-nos do meio dos pagãos. Sim, nós te daremos graças. Pagãos são todos aqueles que é o lado oposto do Senhor. Todos aqueles que não creem no Senhor. Não é porque não batizou quando era bebê. Não tem nada disso. Porque não pode batizar um bebê, porque um bebê não tem entendimento nenhum. Então, a pessoa só pode ser batizada quando ela já tem o conhecimento de tudo, conhece a palavra de Deus, sabe como que Deus criou o mundo, o porquê que o Senhor Jesus veio fazer. Quando ele souber de tudo isso e aceitar o Senhor Jesus, aí ele é batizado nas águas, né? Então é isso. E esses são os pagãos, né? Mas muitos pagãos já se converteram, né? Ouviu a palavra e aceitou, como muita gente pode aceitar ainda. É o que nós estamos lendo para isso. Eu estou lendo, estou fazendo os vídeos. Pelo menos para alguma pessoa vai servir, né? Vai ficar gravado. O dia que o Senhor me levar, meus vídeos vai ficar aí gravado. Vai servir para alguém. Vai servir para alguém. Uma hora vai servir para alguém, porque vai contar a história todinha. Eu tenho algumas explicações que o Senhor vai me ajudando e eu vou dando algumas explicações. Estou lendo a Bíblia direitinho, vou ler toda, se Deus quiser, todinha, com a permissão de Deus. Então vai ajudar. O que a gente faz é isso, é levar a palavra do Senhor para quem precisa. Porque nós sabemos que quem não está salvo, se não se apegar no Senhor Jesus, vai diretamente para o inferno. Diretamente. É só Ele que salva. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não esqueçam disso. Pede ao Senhor, vocês que não têm fé, que não acreditam, pede ao Senhor. Põe o joelho no chão e fala: Senhor, me ajuda. Me ajuda. Eu quero acreditar. Me fala comigo. E o Senhor vai falar. Você pode ter certeza que o Senhor vai falar. Então vamos lá. Sim, nós te daremos graças, e com prazer te louvaremos, ó Santo Deus. Louvemos o Senhor, o Deus de Israel. Louve o Senhor agora e sempre. Então todo o povo disse amém e louvou a Deus, o Senhor. Aqui foi adoração em Jerusalém e Gibeão. O rei Davi, ele pôs Asaf e os seus colegas levitas
como encarregados permanentes da adoração que era feita no lugar onde a Arca da Aliança havia sido colocada. Eles deviam cumprir ali os seus deveres todos os dias. Obed-edom, filho de Jedutum, e 68 homens do seu grupo de famílias deviam ser os seus ajudantes. Oza e Obed-edom eram os guardas dos portões. Porém, o sacerdote Zadok e os seus colegas estavam encarregados do culto ao Senhor Deus, do culto ao Senhor Deus, na tenda sagrada, que estava no lugar de adoração em Gibeão. E nem tem os vídeos, né, aí no canal, falando desde o começo, né, tabernáculo, como o Senhor mandou fazer os tabernáculos, tudo direitinho. É só voltar lá e assistir os vídeos, vocês vão aprender tudo. Então, Zadok e os seus colegas estavam encarregados do culto ao Senhor Deus na tenda sagrada, que estava no lugar de adoração em Gibeão. Todas as manhãs e todas as tardes, eles deviam oferecer no altar sacrifícios que seriam completamente queimados de acordo com o que está escrito na lei. Na lei é o que nós estamos lendo, tá, gente? É a Bíblia Sagrada, é o Antigo Testamento, é a lei de Deus. Então, de acordo com o que está escrito na lei, que o Senhor deu ao povo de Israel. Estavam ali com eles Emã e Jedutum e os outros que haviam sido nomeados a fim de cantar louvores ao Senhor, por causa do seu amor que dura para sempre. Emã e Jedutum também estavam encarregados das trombetas, dos pratos e dos outros instrumentos que eram tocados para acompanhar os hinos de louvor. Os membros do grupo de família de Jedutum estavam encarregados de guardar os portões. Então todos foram para casa e Davi foi a fim de passar algum tempo com a sua família. Então nós terminamos o 16, já vamos direto para o 17, só que eu vou tomar água, tá? Lendo, a boca vai ficando seca. Davi estava morando no seu palácio. Um dia ele mandou chamar o profeta Natã e disse: "Veja só, eu estou aqui morando numa casa revestida de madeira de cedro, mas a arca da aliança está guardada numa barraca." Natã respondeu: "Faça tudo o que quiser, pois Deus está com o Senhor." Mas naquela noite o Senhor disse a Natã: "Vai e diga ao meu servo Davi que eu mandei dizer o seguinte: você não é a pessoa que vai construir o templo em que eu vou morar. Desde o tempo em que tirei o povo de Israel do Egito até hoje, eu não tenho morado em nenhum templo. Tenho sempre morado numa tenda e mudado de um lugar para o outro. Em todas as minhas viagens com o povo de Israel, nunca perguntei a nenhum dos líderes que escolhi por que razão eles não construíram para mim um templo revestido de cedro. Portanto, diga ao meu servo Davi que eu, o Senhor Deus Todo-Poderoso, digo o seguinte: eu tirei você do trabalho de cuidar de ovelhas nos campos, para que governasse o meu povo de Israel. Estive com você em todos os lugares por onde tem ido.
e o defendi de todos os seus inimigos, conforme você foi avançando. Eu farei com que você seja famoso, tão famoso quanto os maiores líderes do mundo. Escolhi um lugar para o meu povo de Israel e o fiz morar ali, num lugar onde eles viverão sem nunca mais serem perseguidos. Desde que entraram nesta terra, eles têm sido atacados por povos violentos, mas isso não acontecerá mais. Prometo derrotar todos os seus inimigos e dar descendentes a você. E quando você morrer e for sepultado ao lado dos seus antepassados, eu colocarei um dos seus filhos como rei e tornarei forte o reino dele. Será ele quem construirá o templo para mim, e eu farei com que os seus descendentes governem para sempre. Eu serei pai dele e ele será meu filho. Nunca retirarei dele o meu amor, como fiz com Saul. E antes de você, eu colocarei, como fiz com Saul, que foi antes de você. Eu colocarei como responsável pelo meu povo e pelo meu reino para sempre. A sua descendência real, nunca terminará. E Natã contou a Davi tudo que Deus lhe havia revelado. Então vamos lá, a oração de agradecimento de Davi. Então o rei Davi entrou na barraca, sentou-se e orou assim: Ó Senhor Deus, eu não mereço tudo aquilo que fizeste por mim no passado, e a minha família também não merece. E como se isso ainda fosse pouco, estás fazendo promessas a respeito dos meus descendentes no futuro. E tu, ó Senhor Deus, já me estás tratando como um grande homem. O que mais posso dizer? Tu me conheces bem. E, no entanto, me honras a mim, teu servo. Era teu desejo e propósito fazer isso por mim e me mostrares a minha futura grandeza. Ó Senhor, não há ninguém igual a ti. Nós sempre soubemos que só tu és Deus. Não há nenhuma outra nação na terra como o teu povo de Israel, que libertasse para ser o teu próprio povo. As grandes e maravilhosas coisas que fizeste por eles tornaram o teu nome famoso em todo o mundo. Tu libertaste o teu povo do Egito e expulsaste as outras nações conforme o teu povo ia avançando. Tu fizeste com que o teu povo de Israel fosse teu para sempre. E tu, ó Senhor, te tornaste o seu Deus. E agora, ó Senhor Deus, confirma para sempre a promessa que fizeste a meu respeito e a respeito dos meus descendentes. E cumpre o que disseste que ias fazer. E ele cumpriu, porque o descendente de Davi, Jesus, veio da descendência de Davi. A tua fama será grande e para sempre. As pessoas dirão: o Senhor Todo-Poderoso é o Deus de Israel. Tudo fará com que sempre haja reis entre os meus descendentes. Ó meu Deus, eu tenho coragem para te fazer esta oração. Porque revelaste a mim, teu servo, e farás com que os meus descendentes sejam reis. Tu, ó Senhor, és Deus e me fizeste essa maravilha.
essa maravilhosa promessa. Eu te peço que abençoe os meus descendentes, para que eles continuem a ter sempre a tua proteção. Tu, ó Senhor, os tenha abençoado e que a tua bênção esteja com eles para sempre. Nós já vamos para o 18, direitinho, só água. O Senhor é muito bonzinho. Ele, por mais que o homem entregou a Satanás o mundo que ele criou, o Senhor ainda deu jeito de vir salvar nós, né? Porque nós fomos entregues a Satanás. Mas o Senhor deu a vida dele, né? Ele veio e fez homem para salvar nós. Ele é muito misericordioso, bonzinho. Então vamos para 1 Crônicas 18. Algum tempo depois, Davi atacou de novo os filisteus e os derrotou. Tomou deles a cidade de Gate e os povoados que ficavam ao seu redor. Também derrotou os moabitas que ficaram dominados por ele e lhe pagavam impostos. Depois Davi atacou Hadadezer, que era o rei de Zoba, na Síria. Que era o rei de Zoba na Síria, perto da região de Ramate. Isso aconteceu quando Hadadezer estava tentando conquistar a região que ficava ao longo do rio Eufrates. Davi tomou de Hadadezer 1.000 carros de guerra e prendeu 7.000 cavaleiros e 20.000 soldados de infantaria. Ele também ficou com cavalos suficientes para puxarem 100 carros de guerra e aleijou os outros. Os sírios de Damasco foram socorrer Hadadezer e Davi os atacou e matou 22.000 deles. Em seguida, colocou acampamentos militares no território dos sírios de Damasco. Eu me perdi aqui, gente. Vou voltar aqui um pouquinho, tá? Os sírios de Damasco foram socorrer Hadadezer. E Davi os atacou e matou 22.000 deles. Em seguida, colocou acampamentos militares no território dos sírios de Damasco. Davi os dominou e eles lhe pagavam impostos. O Senhor Deus fez com que Davi fosse vitorioso em todos os lugares. Davi tomou dos oficiais de Hadadezer os escudos de ouro que eles usavam e os levou para Jerusalém. Também tomou uma grande quantidade de bronze das cidades de Tibate e de Cum, que eram governadas por Hadadezer. Anos mais tarde, Salomão usou esse bronze para fazer o tanque, as colunas e objetos para o templo. O rei Toi da cidade de Ramate soube que Davi tinha derrotado todo o exército de Hadadezer. Então mandou seu filho Jorão para cumprimentar Davi e para lhe dar os parabéns por ter vencido Hadadezer. Acontece que Toi havia lutado muitas vezes contra Hadadezer. Jorão levou para Davi objetos de prata, de ouro e de bronze. E o rei Davi os separou para serem usados na adoração a Deus, o Senhor, juntamente com a prata e o ouro que tinha tomado dos povos
que havia conquistado, isto é, os edomitas, os moabitas, os amonitas, os filisteus e os amalequitas. Abissai, cuja mãe se chamava Zeruia, derrotou os edomitas no vale do Sal e matou 18.000 deles. Ele colocou acampamentos militares em todo o país de Edom, e o povo dali ficou debaixo do domínio de Davi. O povo dali ficou debaixo do domínio de Davi. O Senhor fez com que Davi fosse vitorioso em todos os lugares aonde ia. Davi governou todo o Israel e fez com que o seu povo ficasse sempre tratado com justiça. Joabe, irmão de Abissai, era o comandante do exército. Josafá, filho de Ahilude, era conselheiro do rei. Sadoc, filho de Aitube, e Aimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes. Seraías era o escrivão. Benaías, filho de Joiada, era o chefe dos queretitas e dos peletitas. E os filhos do rei Davi tinham as mais altas posições no seu serviço. Então, nós terminamos também o 18. Obrigado, Senhor, por mais essa leitura, Pai. Peço ao Senhor que abençoe a todos. Fique com o Senhor Jesus.